Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno e a aula de hoje vai ser sobre eletrodinâmica. Mas primeiro, o que é a eletrodinâmica, né? A gente pode definir ela como o estudo das cargas elétricas que estão em movimento, certo? Mas vamos tentar lembrar um pouquinho lá da química, que a gente tem dois tipos de cargas elétricas, né? As cargas negativas, que são os elétrons, e as cargas positivas, que são os prótons. E se a gente também conseguir lembrar, as únicas cargas que se movimentam são os elétrons, tá certo? Então, a gente tem aqui cargas elétricas, elétrons, movimento, dinâmica, certo? E é daí que vem o nome eletrodinâmica, porque é o movimento dos elétrons por meio de algum lugar, certo? Aqui a gente tem essa imagenzinha que são alguns elétrons passando em uma seção de um fio, certo? Então, esse movimento dos elétrons, ele é um movimento ordenado, certo? E devido a esse movimento, a gente pode chamar ele de corrente elétrica, tá certo? Que é gerado somente quando a gente tem uma diferença de potencial, também conhecida como DDP, certo? A gente pode ver a geração dessa diferença de potencial muito quando a gente tem uma pilha ou um gerador elétrico, certo? Na pilha, como a gente pode ver, a gente tem um polozinho ali que é positivo e um polo negativo. Quando a gente junta esses dois polos, a gente está gerando uma diferença de potencial, certo? E essa diferença de potencial vai gerar a nossa corrente elétrica. A corrente elétrica, ela também tem uma propriedade chamada de intensidade, que, como a gente já sabe, intensidade é o quão forte é alguma coisa, certo? Então, a intensidade de uma corrente elétrica é dada pela quantidade de carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo que teve essa quantidade de carga, certo? Mas como é que a gente encontra a carga elétrica? A gente tem que uma carga elementar, certo? Que é a carga de um elétron, ela é dada por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok? Então a quantidade de carga vai ser a minha quantidade de elétrons multiplicado pela carga elementar, certo? Que vai ser esse Qzão aqui, que é igual a N vezes zero. Tá ok? Vamos lembrar também que a corrente elétrica tem unidade ampere, certo? É um Azinho. A gente também tem duas distinções quando a gente fala sobre corrente elétrica. Elas podem ser de forma contínua e de forma alternada, certo? Qual a diferença dessas duas? A corrente contínua é uma corrente que, quando o movimento dela só vai para um local, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem um controle de TV, a gente coloca as duas pilhas uma na frente da outra, ou uma do ladinho da outra, e essa corrente elétrica sempre vai para o mesmo local, certo? Sempre vai seguindo a mesma direção. Quando a gente tem uma corrente alternada, esse movimento ele pode ir em várias direções. Então, isso daqui a gente pode observar, por exemplo, nas nossas casas. A gente tem várias tomadas, né? Então a corrente elétrica vai variando de local para local. Falando agora um pouquinho sobre o que é a diferença de potencial elétrico, primeiro a gente tem que lembrar o que é o potencial elétrico, tá certo? A gente define aqui que o potencial elétrico é a energia potencial dividida pela quantidade de carga, certo? Quantidade de carga a gente já falou nos primeiros slides, ok? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pilha, a gente tem, como eu falei, dois polos. Isso significa que no polo positivo, eu vou ter um potencial elétrico aqui, chamado de V de A. E no meu polo negativo, eu também vou ter um potencial elétrico, que eu vou chamar de V de B. Certo? Então, a diferença de potencial é exatamente a diferença desses dois potenciais elétricos. Certo? Por isso que é a diferença de potencial, porque é uma diferença entre dois potenciais. Tá ok? E a gente chama ele de Uzinho, aqui embaixo. Ok? Ou seja, o Uzinho é igual a V de A menos V de B. E aqui vocês podem observar também que está vindo uma correntezinha que está sendo gerada por essa diferença.
Aqui vamos falar sobre o sentido da corrente elétrica. Eu falei que quando a gente tem uma diferença de potencial, né? Por exemplo, aqui o V de A e o V de B, a gente vai gerar uma corrente. Mas aqui a gente vai combinar uma coisa, certo? Apesar de que podem ter sentidos diferentes, a corrente elétrica a gente vai considerar sempre saindo do polo positivo. Ó. Aqui tem o maisinho, ou seja, a minha corrente vai sair do meu polo positivo, que é minha correntinha, e ela vai entrar no polo negativo, certo? Essa mesma corrente. Falando agora sobre resistência elétrica, a gente pode definir ela como se fosse a dificuldade que as cargas elétricas vão ter para se mover dentro de um condutor, certo? Um condutor a gente pode dizer que é um fiozinho aqui. Ou seja, aqui eu tenho meu fio, essa partezinha verde e a minha partezinha rosa, e a minha corrente ela vai ter uma dificuldade para passar por esse fio, certo? Aí é isso que a gente chama de resistência elétrica. E a gente também diz que a unidade dessa resistência é o ohm, certo? Que é essa letra grega aqui. Aí, devido a essa resistência dos fios, acontece que quando a corrente vai passando, como ela tem uma parte da sua energia dissipada, certo? Mas quando a energia é dissipada, ela é dissipada de alguma forma. Então, quando a gente vai passando a corrente elétrica e ela tem essa resistência, ela vai sendo dissipada como forma de calor, certo? E isso daqui é o efeito Joule. É a transformação da energia elétrica em energia térmica, devido à passagem de corrente em um condutor, tá certo? Isso daqui a gente pode observar muito quando a gente tem um secador de cabelo, que a gente tem uma corrente passando em um resistorzinho, certo? Aí esse resistor, como ele tem uma resistência, ele vai gerando calor. E é por isso que a gente consegue utilizar o secador de cabelo. O chuveiro também é um dos exemplos mais clássicos que a gente pode observar de que como é que ele funciona. A água vai enchendo aqui e a corrente vai passando por esse fiozinho daqui, certo? Aí, devido a essa passagem do fio, uma parte da energia vai sendo dissipada como calor e vai esquentando a água. Agora vamos falar um pouquinho sobre a primeira lei de Ohm, certo? Ohm gerou duas leis que são uma das mais utilizadas aqui nesse conteúdo, certo? E a primeira diz que quando a gente tem uma diferença de potencial, certo? A gente pode definir essa diferença de potencial como o produto da resistência, certo? Do meu Rzinho aqui, pelo valor da corrente. Super tranquilo, né? Passando agora para a segunda lei de Ohm, a gente diz que a resistência elétrica ela é dependente de 4 variáveis, certo? Ohm definiu que a resistência elétrica vai depender da área da seção transversal, do comprimento de um fio, do material e da temperatura. Tá certo? Então, aqui tem esse valorzinho aqui, área da seção transversal, certo? E aqui a gente tem o fio. Se a gente der uma aproximadazinha aqui, a gente vai ver que um fio ele tem uma área da seção transversal, ou seja, se você cortar um fio ao meio, a gente vai encontrar uma seçãozinha assim, né? Que é um círculo. Então, a área da seção transversal de um fio é a área de um círculo, que é π vezes r ao quadrado, né? Ou seja, quando a gente está... Ou seja, aqui um resuminho da segunda lei, a gente diz que a resistência elétrica vai ser igual a o produto desse valorzinho daqui, que a gente chama de resistividade, pelo comprimento de um fio, certo? Olha só, o comprimento de um fio é isso daqui, dividido pela área da seção transversal, que é essa areazinha daqui, tá certo? Aqui eu coloquei alguns valorezinhos de resistividade,
certo? E vocês podem observar que a resistividade varia aqui com a temperatura, certo? Então, lembrando que o homem falou que a resistência é dependente de 4 variáveis. E aí, na resistividade é que entra a variável da temperatura, tá certo? Então, olha só. A resistividade para uma temperatura de 20 graus Celsius, para um material como o cobre, é bem baixa, né? Se a minha resistividade é muito baixa, o que é que acontece aqui na fórmula? A minha resistência também é muito baixa. Ou seja, a corrente elétrica passa muito mais fácil nesse fio. Agora, quando a gente já passa aqui para o enxofre, olha só o tamanho dessa resistividade. É 10 elevado a 15. Então, se a gente ver aqui, a resistência vai aumentar tanto que é bem difícil uma corrente elétrica passar em um material, em um fio de enxofre. Tá certo? Então, é sempre bom dar uma olhadinha nessas tabelas. Vocês conseguem encontrar elas facilmente jogando no Google, por exemplo. Vamos passar agora para uma parte um pouquinho mais prática, que é a parte da potência elétrica. O que é potência? A potência é a quantidade de energia que é ou transformada ou transmitida, tá certo? Por unidade de tempo. Então, aqui embaixo eu coloquei um quadrozinho que ele vai me dizer a potência elétrica média dos aparelhos em watts, certo? Em geral a gente mede as coisas em kilowatts, mas o watts vai permitir que a gente veja isso daqui um pouquinho mais fácil. Então, olha só. Uma cafeteira, certo? Fazer um cafezinho em uma daquelas cafeteiras vai gerar uma potência de 600 watts, certo? E um chuveiro elétrico já vai gerar uma potência de 5.500. Então, para vocês terem uma ideia de valores, para você equiparar a potência de um chuveiro, você teria que tomar aproximadamente 9 cafés, certo? Ou seja, você teria que tomar 9 xicarazinhas de café, fazer 9 cafés em uma cafeteira, para você chegar no consumo que um chuveiro elétrico vai ter. Então, e é por isso que o chuveiro é o terror das nossas contas de energia. Porque a gente utilizar ele por bem pouquinho tempo já gasta uma potência muito grande e vai gerar um aumento muito grande na nossa conta. Então, passando agora para esse ponto sobre transformação de energia, se lembra que eu falei que a potência elétrica, ela indica o quanto da energia vai ser transmitida ou transformada por uma unidade de tempo, tá certo? Então, como a gente pode observar aqui, essa energia pode ser transformada em vários outros tipos de energia, como por exemplo a térmica, que a gente vê aqui nos chuveiros ou em um ferro de passar, numa mecânica, em um carro, pode ser também luminoso quando a gente tem as nossas lâmpadas. Então é bastante importante entender que a potência elétrica vai muito além dessa transmissão. Ela também é transformada em outros tipos de energia. E é por isso que a potência é tão importante, porque ela está presente em praticamente todos os objetos que a gente utiliza. Então, falando um pouquinho agora sobre a potência no nosso cotidiano, um dos locais que a gente mais pode observar ela é na nossa conta de luz. Então, como é que a gente observa essa conta de luz? Certo? A gente tem uma medição que é feita mensalmente e o nosso consumo ele é calculado pela diferença entre o mês atual com o mês anterior, certo? Então aqui a gente tem a conta do mês de janeiro e o meu consumo foi 144. Isso significa que a diferença de leitura de janeiro e dezembro foi de 144, tá certo? Mas aqui vocês podem observar que esse consumo ele é dado em quilowatt-hora, certo? Mas então, como é que eu consigo encontrar o valor da energia? A gente multiplica esse quilowatt-hora pela quantidade de horas que a gente utilizou um objeto, tá certo? E é exatamente nessa questão do quilowatt-hora que a gente tem um valor aqui aplicado, tá vendo? Ele está querendo me dizer que 1 kWh aqui equivale a 0,527800 centavos, certo? Então, quando a gente multiplica esse valor daqui, a gente tem o valor da nossa conta de luz. Tá certo? Dando continuidade, a gente também tem que saber como é que a gente calcula a potência,
certo? A gente tem três fórmulas para calcular ela. A gente pode dizer que a potência é igual a tensão vezes o valor da corrente. A potência também pode ser a resistência vezes o valor da corrente ao quadrado. E a potência também pode ser a tensão ao quadrado sobre o valor da resistência. Então, sabendo disso, a gente pode passar para a nossa primeira questãozinha, certo? E ela diz o quê? Em dias frios, o chuveiro elétrico é geralmente regulado para a posição inverno. O efeito dessa regulagem é alterar a resistência elétrica do resistor do chuveiro de modo a aquecer mais e mais rapidamente a água do banho. Para isso, o que é que deve acontecer com a resistência para que a gente tenha um maior aquecimento, certo? Vamos tentar lembrar um pouquinho sobre essa fórmula aqui de potência, certo? Primeiro, o que é que a gente sabe da questão? Um chuveiro elétrico tem uma potência constante, certo? Ou seja, o meu pezinho daqui não vai mudar. Eu falei que nas nossas casas a corrente ela não é contínua, né? Ela varia. Ou seja, essas duas fórmulas daqui não vão servir para mim porque a minha corrente não é constante. Mas a gente sabe também que nas nossas casas a gente tem uma tensão constante. Aqui em Maceió a gente sabe que a nossa tensão é 220 volts, certo? Então, para resolver essa questão, a gente tem que utilizar essa formulazinha daqui, certo? Que vai me dizer o quê? Que a minha potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. E aí vamos tentar pensar aqui comigo. Se eu aumento o valor da minha resistência, certo? Aumentei a resistência. O que é que vai acontecer com o valor da minha potência? Sempre que eu aumentar a resistência, minha potência vai diminuir, né? Ou seja, consequentemente, eu vou ter menos energia térmica sendo transformada, certo? Ou seja, o que é que a gente quer? A gente precisa que o chuveiro dissipe mais energia térmica para que a água fique mais quente. Ou seja, a minha potência tem que aumentar. Para a minha potência aumentar, a minha resistência tem que diminuir, certo? Então, a gente já sabe aqui que eu tenho que diminuir a minha resistência. Mas e aí, como é que a gente faz isso? Para isso, a gente tem que lembrar da segunda lei de Ohm, certo? Que me diz que a minha resistência é equivalente à minha resistividade vezes o comprimento do fio sobre a área da seção transversal. Então, se eu aumento o comprimento do fio, o que é que acontece com a minha resistência? Aumentei o comprimento do fio, resistência aumentou. Só que eu preciso que a minha resistência diminua, certo? Então, para eu aumentar a minha potência, ou seja, para eu ter uma água mais quente, eu tenho que diminuir o comprimento do meu fio, certo? Ou seja, minha resposta aqui é a letra C, né? Que é diminuir a resistência, diminuindo o comprimento do resistor, certo? Então, dessa primeira parte do assunto é isso, e o Matheus agora vai dar uma aula sobre circuitos elétricos.